A carta de demissão estava sobre a secretária entre eles, clara e definitiva. Jack Miller olhou para a assinatura na parte inferior. Olivia Grant, diretora de recursos humanos, a mesma mulher com quem ele tinha discutido na semana anterior por causa de um conflito de horários. Agora, o nome dela acabava com a sua carreira 3 dias antes do Natal. Ele manteve o rosto neutro enquanto saía, dobrando a carta e colocando-a atrás das costas quando chegou à escola primária. Emily correu em direção a ele através da neve que caía e ele a pegou nos braços, girando-a uma vez antes de colocá-la no chão. Do outro lado do estacionamento, Olivia Grant observava de seu carro, sua expressão mudando ao observar um pai que não se parecia em nada com o perturbador instável descrito no relatório que ela havia assinado. Jack segurou a mão enluvada de Emily enquanto caminhavam pelo mercado de Natal no centro de Hartford. O cheiro de castanhas assadas e guirlandas de pinheiro enchia o ar frio de dezembro. Fios de luzes brancas cruzavam-se acima das suas cabeças, lançando um brilho quente sobre a multidão que se movia entre as barracas de madeira dos vendedores. Emily puxou-o em direção a uma barraca que vendia enfeites artesanais. A sua respiração era visível em pequenas nuvens enquanto ela tagarelava sobre qual ficaria melhor na pequena árvore em casa. Jack sorriu e acenou com a cabeça nos momentos certos, mas a sua mente continuava voltando para o papel dobrado no bolso do casaco. O peso dele pressionava o seu peito como algo vivo e maléfico. Ele trabalhava na Hartwell Manufacturing há 4 anos. 4 anos a chegar cedo e a sair tarde, a cobrir turnos quando outros ligavam a dizer que estavam doentes, a aprender todas as máquinas do chão de fábrica até que os supervisores lhe confiassem as reparações mais delicadas. Ele construíra uma reputação de alguém confiável, alguém que resolvia problemas em vez de criá-los. E agora tudo acabara por causa de um relatório alegando que ele havia ameaçado um colega de trabalho, falsificado registros de ponto e criado um ambiente de trabalho hostil. Nada disso era verdade, mas a assinatura naquela carta pertencia a alguém com autoridade. E a sua palavra como técnico de chão de fábrica não significava nada contra a dela. Emily parou numa barraca que vendia chocolate quente com os olhos arregalados enquanto observava o vendedor adicionar uma torre de chantilly a um copo de papel. Jack pegou na carteira automaticamente, mas hesitou. Tinha $47 até receber o seu último salário, e o aluguer venceria em 8 dias. A matemática não batia, por mais que ele fizesse as contas na cabeça. Mas Emily olhava para ele com uma alegria tão simples, uma confiança tão completa, de que o pai dela sempre resolveria tudo, que ele entregou $4 sem mudar a expressão. Ela tomou um gole cuidadoso e imediatamente sujou o nariz com chantilly, rindo enquanto Jack limpava com o polegar. Por um momento, vendo-a rir, ele quase conseguiu esquecer que tudo estava a desmoronar. Mas a carta amassou-se ligeiramente quando ele mudou de posição, lembrando-lhe que fingir não mudaria a realidade. Do outro lado do mercado, Olivia Grant estava com outros 3 gerentes da Hartwell, todos segurando copos de vinho e rindo de algo que seu colega havia dito. Ela usava um casaco camel e um cachecol bordô. Seu cabelo escuro estava preso num coque baixo que enfatizava os ângulos acentuados do seu rosto. Quando ela viu Jack, o seu riso desapareceu. Ela observou-o guiar Emily entre a multidão, os ombros ligeiramente curvados contra o frio, a atenção totalmente voltada para a filha, com uma ternura que parecia contradizer tudo o que ela tinha lido sobre ele. Emily a viu primeiro. Ela acenou entusiasmada, reconhecendo Olivia do piquenique da empresa no verão anterior, onde Jack ajudou a arrumar as mesas, e Emily ganhou um prêmio na corrida de saco. Jack cerrou os dentes, mas antes que pudesse redirecionar Emily, a menina já estava lá a dar um alegre cumprimento. Olivia acenou com a mão, algo incerto brilhando nos seus olhos enquanto observava a cena à sua frente. Jack afastou Emily sem reconhecer Olivia diretamente. Ele não podia se dar ao luxo de fazer uma cena, não ali, não na frente da sua filha. O que quer que tivesse acontecido em Hartwell, qualquer injustiça que tivesse sido cometida contra ele, Emily não seria sobrecarregada com isso. Ela tinha 7 anos. Ainda acreditava no Pai Natal e em finais felizes. Ele carregaria esse peso sozinho, da mesma forma que carregara tudo desde que a mãe dela morrera, há 3 anos. Mais tarde, naquela noite, depois que as luzes do mercado se apagaram e a maioria das famílias voltou para casa, para casas quentes e jantares à espera, Jack se viu na doca de carga, atrás do local do evento.
Uma empresa de catering precisava de ajuda extra para desmontar os estandes e carregar o equipamento nos caminhões. O pagamento era de $20 por hora, em dinheiro, sem perguntas. Jack calçou luvas de trabalho e começou a levantar caixotes ao lado de homens que nunca tinha visto e provavelmente nunca mais veria. Homens com as suas próprias histórias de desespero e sobrevivência. O trabalho era duro, o tipo de trabalho físico que deixava os músculos doridos e as mãos em carne viva, mesmo com luvas. Mas Jack acolheu o cansaço. Dava à sua mente algo em que se concentrar além da situação impossível que o esperava em casa. $20 por hora durante 4 horas significava $80, o suficiente para adiar os seus piores medos por mais 1 ou 2 dias. Olivia tinha ficado até tarde para ajudar a sua colega a encontrar um cachecol perdido. Ao voltar para o carro pelas ruas vazias, passou pela área de carga e parou quando reconheceu a figura que carregava uma caixa pesada por uma rampa de metal. Jack Miller, ainda com o mesmo casaco que usava quando recebeu a carta de demissão, estava a fazer trabalho manual no frio e na escuridão, poucas horas depois de perder o emprego. Ela ficou ali parada mais tempo do que deveria, parcialmente escondida por um caminhão de entrega estacionado, observando-o trabalhar sem reclamar. Os seus movimentos eram eficientes, apesar do cansaço óbvio. Cada caixa era levantada e colocada com a precisão de alguém que sabia trabalhar duro sem desperdiçar energia. O relatório que ela assinara pintava um quadro de um homem instável, em quem não se podia confiar perto de equipamentos ou colegas. Mas o homem que ela observava agora movia-se com a determinação silenciosa de alguém que não tinha outras opções e se recusava a desistir de qualquer maneira. Algo frio se instalou no estômago de Olivia, que nada tinha a ver com o ar de dezembro. Ela pensou novamente no relatório, na linguagem específica usada, na assinatura que ela acrescentara sem questionar os detalhes. O Departamento de Recursos Humanos recebia dezenas de relatórios de incidentes todos os meses. Ela não podia verificar pessoalmente cada um deles, mas ali parada no escuro, observando Jack Miller trabalhar por os $20 a hora para colocar comida na mesa da filha, começou a se perguntar se tinha cometido um erro terrível. Ela não se aproximou dele. O que ela diria? Em vez disso, caminhou até o carro e ficou sentada no banco do motorista por um longo tempo, olhando para o volante, com o aquecedor soprando ar quente nos dedos congelados. No dia seguinte, ela voltaria a olhar para aquele relatório. No dia seguinte, ela faria as perguntas que deveria ter feito antes de assinar qualquer coisa. Naquela noite, ela dirigiu para casa com a imagem de um pai e uma filha caminhando pela neve gravada na sua memória, e a primeira dúvida real que sentia em anos a tomar conta de algum lugar no fundo do seu peito. Na manhã seguinte, Olivia chegou a Hartwell Manufacturing 1 hora antes de todos os outros. O prédio estava silencioso, os corredores escuros, exceto pela iluminação de emergência e o brilho das placas de saída. Os seus passos ecoavam no chão polido, enquanto se dirigia para a sala de arquivos do RH, onde cópias físicas dos relatórios de incidentes estavam guardadas em armários cinzentos que se alinhavam nas paredes como soldados em posição de sentido. Encontrou o arquivo de Jack Miller com facilidade. A documentação de rescisão estava em cima, seguida pelo relatório do incidente que desencadeou todo o processo. Ao relê-lo sob as luzes fluorescentes intensas, a sua expressão ficou ainda mais séria. O relatório era detalhado, quase demasiado detalhado, com datas e horários específicos e depoimentos de testemunhas de funcionários que ela reconhecia vagamente, mas algo na formatação parecia errado. As margens estavam ligeiramente diferentes em comparação com os modelos padrão da empresa. O espaçamento das fontes parecia inconsistente em certas secções, como se partes tivessem sido cortadas e coladas de documentos diferentes. Olivia abriu a versão digital no seu portátil e comparou os dois documentos lado a lado. Foi então que ela percebeu a discrepância. O relatório original no sistema tinha sido modificado 3 dias antes de ela o assinar. O histórico de edições mostrava alterações feitas por Kyle Jennings, um supervisor de nível médio que trabalhava na empresa há 6 anos. Kyle tinha solicitado a demissão de Jack várias vezes ao longo do último ano, sempre citando preocupações vagas sobre atitude e confiabilidade. Todas as vezes, Olivia negou o pedido devido à documentação insuficiente. Mas este relatório era diferente. Este relatório tinha testemunhas, registros de data e hora,
Alegações específicas que pintavam Jack como um risco perigoso. Só que agora ela estava a começar a suspeitar que nada disso era real. Mais tarde, naquela manhã, ela encontrou Kyle na sala de descanso, servindo café numa caneca de viagem com a postura relaxada de alguém que não tinha absolutamente nada com que se preocupar. Ele era um homem magro, com traços marcantes e olhos que pareciam estar sempre a calcular algo. Olivia aproximou-se dele com a pasta debaixo do braço, mantendo a expressão cuidadosamente neutra. Kyle olhou para cima e sorriu. Essa foi a primeira coisa que lhe pareceu errada. Ele sorriu como se já soubesse por que ela estava ali, como se estivesse à espera dessa conversa e já tivesse preparado a sua defesa. Ela perguntou-lhe sobre o relatório, sobre as modificações no sistema, sobre os depoimentos das testemunhas que não correspondiam aos horários de trabalho reais dos funcionários. O sorriso de Kyle nunca vacilou. Ele disse-lhe que tinha simplesmente corrigido alguns erros de formatação, que as testemunhas lhe tinham pedido para enviar os depoimentos em seu nome porque estavam muito ocupadas para o fazer elas próprias, que tudo era perfeitamente legítimo. Quando Olivia pressionou mais, apontando inconsistências específicas que não podiam ser explicadas por simples correções de formatação, a expressão de Kyle mudou. O sorriso permaneceu, mas os seus olhos ficaram frios. Ele inclinou-se para mais perto, baixando a voz para que ninguém que passasse pudesse ouvir, e lembrou-lhe que questionar uma rescisão documentada poderia refletir negativamente no seu próprio julgamento profissional. Afinal, ela tinha assinado a papelada. Se o relatório estava errado, o que isso dizia sobre a sua supervisão? A ameaça era sutil, mas inconfundível. Kyle não estava apenas a proteger-se, ele estava a avisá-la para recuar ou correr o risco de ser arrastada com ele. Olivia saiu da sala de descanso sem dizer mais nada. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto caminhava de volta para o seu escritório. A pasta estava apertada contra o seu peito. Ela construíra a sua carreira seguindo procedimentos, confiando nos sistemas que deveriam proteger tanto os funcionários quanto a empresa. Mas esses sistemas falharam, e ela falhou junto com eles. Naquela noite, ela se viu dirigindo por um bairro que nunca tinha visitado antes. O endereço de Jack Miller estava no seu arquivo pessoal, e uma parte dela precisava de ver onde ele morava. Precisava de compreender todo o peso do que tinha sido feito em seu nome. O prédio era modesto, um edifício de 3 andares sem elevador, com paredes de tijolo manchadas por décadas de invernos rigorosos na Nova Inglaterra. Através de uma janela do segundo andar, Olivia podia ver uma luz quente e o brilho intermitente de uma pequena árvore de Natal decorada com o que pareciam ser enfeites feitos à mão. Ela estacionou do outro lado da rua e observou Jack aparecer na janela, carregando Emily nos braços. A menina já estava de pijama, com a cabeça apoiada no ombro do pai, enquanto ele balançava suavemente para frente e para trás, provavelmente cantando para ela dormir. Olivia ficou sentada no carro até as luzes daquela janela se apagarem. Ela pensou no seu próprio apartamento, vazio, exceto pelos móveis que ela havia escolhido para impressionar pessoas que nunca realmente a visitavam. Pensou na carreira que construíra seguindo regras e assinando documentos sem fazer perguntas incômodas. Jack Miller não era o inimigo. Era um pai a tentar sobreviver e ela ajudara a destruir o seu sustento com base em mentiras contadas por um homem que sorria enquanto arruinava a vida das pessoas. Amanhã encontraria uma maneira de consertar isso. Naquela noite, permitiu-se sentir todo o peso da sua cumplicidade e não desviou o olhar. 3 dias antes do Natal, Olivia encontrou Jack no centro comunitário, onde ele tinha conseguido um emprego temporário ajudando na distribuição de alimentos para as festas. Voluntários circulavam pelo ginásio, separando enlatados e embalando caixas para famílias carentes. Jack trabalhava com eficiência em uma mesa dobrável, com as mãos firmes enquanto montava pacotes de ajuda humanitária com a mesma precisão que antes aplicava aos reparos de máquinas na fábrica. Ela esperou até o fim do turno dele e então se aproximou no estacionamento, quando a neve começou a cair novamente. Flocos grossos que refletiam a luz dos postes e tornavam o mundo suave e silencioso. Ele a viu se aproximando e sua expressão endureceu imediatamente. Seu corpo assumiu uma postura defensiva que partiu um pouco o coração dela. Ela disse que queria ajudar. Explicou que havia descoberto sérios problemas no relatório
que acreditava que ele havia sido demitido injustamente e que estava trabalhando para reunir provas e levá-las à direção da empresa. Ela se ofereceu para fornecer assistência financeira enquanto a investigação prosseguia. Nada oficial, apenas um empréstimo pessoal para ajudá-lo e a Emily a passar as festas de fim de ano. Jack ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento, sua respiração formando nuvens no ar frio. Então ele disse que não queria o dinheiro dela. Ele não queria a piedade dela. Ele não queria nada da mulher cuja assinatura estava no final da carta que havia virado sua vida de cabeça para baixo. Se ela se sentia culpada, esse era um fardo que ela tinha de carregar. Não um problema que ele tinha de resolver. Ele já tinha sobrevivido a coisas piores do que isto. Enterrou a sua esposa quando a Emily tinha apenas 2 anos e reconstruiu as suas vidas do zero. Ele também sobreviveria a isto. O que ele não faria era aceitar caridade de alguém que só a oferecia para aliviar a sua própria consciência. A Olivia tentou argumentar, tentou explicar que não se tratava de culpa, mas de justiça. Mas Jack a interrompeu com um gesto da mão. Ele disse que, se ela realmente quisesse ajudar, deveria fazer o seu trabalho e consertar o sistema que permitiu que isso acontecesse. Além disso, ele não tinha mais nada a dizer a ela. Ele se virou e caminhou em direção ao seu carro, um sedã velho com manchas de ferrugem nos paralamas. Olivia o observou partir, sentindo a rejeição penetrar em seus ossos como o frio do inverno. Mas Emily tinha outras ideias. A menina estava à espera no carro com um livro. Ela viu Olivia pela janela e reconheceu-a imediatamente. Antes que Jack pudesse impedi-la, Emily abriu a janela e convidou-a, com a voz alegre e a simpatia simples da infância. A senhora Olivia gostaria de vir jantar? O papá estava a fazer esparguete e sempre sobrava, porque o papá fazia sempre demais. O rosto de Jack passou por várias expressões em rápida sucessão. Surpresa, frustração e, finalmente, uma resignação cansada que sugeria que ele há muito tempo havia lá aprendido que discutir com a filha era inútil. Emily já acenava entusiasmada. O seu sorriso era tão genuíno e esperançoso que até Olivia se sentiu amolecida, apesar da tensão que ainda pairava no ar entre os adultos. Ela deveria ter dito não. Mas o convite de Emily parecia uma porta se abrindo um pouco, e Olivia estava desesperada o suficiente para passar por ela antes que se fechasse para sempre. O jantar foi estranho no início. Jack movia-se pela pequena cozinha com um silêncio eficiente, fervendo macarrão e aquecendo o molho de um pote, enquanto Emily arrumava a mesa com pratos que não combinavam. Olivia ficou parada perto da porta, sem saber se deveria oferecer ajuda ou ficar fora do caminho. Emily resolveu o problema entregando-lhe uma pilha de guardanapos e apontando para a mesa com a autoridade de uma criança que se habituara a ser responsável por certas tarefas domésticas. O apartamento era pequeno, mas meticulosamente limpo. Cada superfície organizada com a precisão de alguém que aprendera a aproveitar ao máximo o espaço limitado. Algumas fotografias emolduradas estavam numa estante perto da janela. Jack com Emily e um bebê. Jack com uma mulher que devia ser a mãe de Emily. As fotos escolares de Emily organizadas em ordem cronológica. Olivia percebeu que as fotos da mãe de Emily paravam quando Emily parecia ter cerca de 2 anos. Ela não perguntou sobre isso. O espaguete era simples, mas bom. O molho temperado com alho extra e ervas italianas que Jack admitiu ter comprado a granel em um supermercado de descontos. Emily conversou durante toda a refeição, contando a Olivia sobre a escola, os amigos, os livros favoritos. Ela falou sobre como o pai dela conseguia consertar qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, até mesmo a televisão avariada dos vizinhos e o triturador de lixo do senhorio. Ela falou sobre como o pai dela iria abrir a sua própria oficina de reparação um dia. Como ele tinha prometido ensinar-lhe a usar ferramentas quando ela tivesse idade suficiente. Jack ficou desconfortável quando Emily mencionou o sonho da oficina de reparação. Era obviamente algo que ele lhe tinha dito em tempos melhores, uma esperança que ele provavelmente já não acreditava ser possível. Depois do jantar, enquanto Emily assistia a um filme de Natal na sala de estar, Olivia ajudou Jack a lavar a louça, lado a lado na pia, os braços ocasionalmente se tocando enquanto passavam pratos e tigelas entre eles. Ela pediu desculpas novamente, não por oferecer ajuda, mas por não questionar o relatório antes de assiná-lo, por não fazer seu trabalho bem o suficiente para evitar que isso acontecesse.
Jack ficou em silêncio por um longo momento, as mãos ainda na água com sabão. Através da porta, podiam ouvir Emily a cantar junto com o filme, sua voz um pouco desafinada, mas cheia de alegria. Finalmente, ele disse a ela que desculpas eram fáceis. Qualquer um poderia pedir desculpas. O que importava era o que aconteceria a seguir. Olivia prometeu a ele que descobriria a verdade e a revelaria, mesmo que isso custasse sua carreira. Ela não deixaria Kyle escapar impune pelo que tinha feito. Jack olhou para ela. Então realmente olhou para ela pela primeira vez desde que ela chegara. O que quer que ele tenha visto na expressão dela deve ter satisfeito algo, porque ele acenou com a cabeça uma vez e voltou para a louça sem dizer mais nada. Quando Olivia saiu naquela noite, ela ficou parada na porta por um longo momento. Relutante em voltar para o frio, Emily a abraçou para se despedir com o carinho espontâneo de uma criança que ainda não havia lhe aprendido a proteger o seu coração. Jack observava da porta da cozinha. Sua expressão ainda era cautelosa, mas não mais hostil. Algo tinha mudado durante aquela refeição simples. Algo que Olivia não conseguia definir. Ela tinha chegado sentindo-se culpada e partiu sentindo algo completamente diferente. Algo que parecia perigosamente com esperança. As provas eram mais difíceis de encontrar do que Olivia esperava. Kyle tinha sido cuidadoso, cobrindo os seus rastros com a habilidade de alguém que já tinha feito isso antes. Mas ele também tinha sido arrogante, confiante de que ninguém se daria ao trabalho de investigar muito a demissão rotineira de um técnico de piso que não tinha poder nem conexões. A sua arrogância era a sua fraqueza. Olivia começou por entrevistar as testemunhas listadas no relatório. Duas delas pareciam genuinamente confusas, alegando que nunca tinham falado com Kyle sobre Jack Miller e que não faziam ideia de que os seus nomes estavam associados a qualquer documentação do incidente. Mostraram-lhe os seus horários de trabalho, provando que estavam em turnos diferentes durante os alegados incidentes. A terceira testemunha, uma jovem chamada Maria, que trabalhava no departamento de expedição, empalideceu quando Olivia mencionou o relatório. Após alguma insistência gentil, Maria admitiu que Kyle a pressionara a assinar uma declaração, insinuando que o seu próprio emprego estaria em risco se ela se recusasse. Isso foi suficiente para confirmar as suspeitas de Olivia, mas não o suficiente para provar qualquer coisa à liderança da empresa. Ela precisava de provas mais concretas. Precisava das próprias palavras de Kyle, condenando-o. Kyle encontrou-a na garagem naquela noite, saindo de trás de um pilar de betão com um sorriso que a deixou com arrepios. Ele disse-lhe que tinha ouvido que ela estava a fazer perguntas, a bisbilhotar assuntos que não lhe diziam respeito. Ele sugeriu, no tom mais amigável possível, que ela talvez devesse reconsiderar as suas prioridades. Seria lamentável, continuou ele, se as pessoas começassem a questionar por que ela estava tão interessada em defender Jack Miller. Poderia parecer favoritismo, poderia parecer algo mais pessoal. A empresa desaprovava esse tipo de coisa, especialmente vindo de diretores de RH que deveriam manter limites profissionais. Olivia entendeu a ameaça imediatamente. Kyle estava a preparar o terreno para destruir a sua reputação se ela continuasse a investigação. Ele distorceria os seus esforços para ajudar Jack em algo malicioso. Ela não disse nada, manteve a expressão neutra e caminhou até o carro sem olhar para trás. Mas as suas mãos tremiam enquanto segurava o volante e ela ficou sentada na garagem por 20 minutos antes de se sentir confiante para dirigir. Naquela noite, ela voltou ao escritório depois que todos tinham ido para casa. Usando o seu acesso administrativo, ela navegou até os arquivos das câmaras de segurança e começou a pesquisar as imagens dos dias que antecederam a demissão de Jack. O sistema era lento, os ficheiros eram enormes e ela teve de percorrer horas de gravações mundanas. Os seus olhos ardiam de tanto olhar para o ecrã, mas ela recusou-se a parar. Finalmente, pouco depois das 2 da manhã, encontrou o que procurava. As imagens mostravam Kyle no seu computador, claramente a editar um documento no ecrã. A data correspondia à data de modificação que ela tinha encontrado no ficheiro de Jack. Mas essa não era a parte mais prejudicial. Mais tarde, na mesma gravação, Kyle estava na sala de descanso com outros 2 supervisores. O áudio era ruim, mas Olivia conseguiu entender o suficiente da conversa para compreender o que estava a ouvir. Kyle estava a gabar-se. Ele estava a contar aos colegas que finalmente tinha se livrado de Jack Miller
que o cara vinha fazendo-o ficar mal há meses e que agora ele não precisava mais se preocupar em ser humilhado por um técnico de chão de fábrica que se achava mais esperto do que todo mundo. Um dos outros supervisores perguntou se Kyle estava preocupado em ser descoberto. Kyle descartou a preocupação com confiança casual. Quem iria descobri-lo? O RH aprovou tudo. As testemunhas manteriam a boca fechada. Pelo que a empresa sabia, Jack Miller era exatamente o encrenqueiro que Kyle havia descrito em seu relatório cuidadosamente fabricado. Olivia copiou as imagens para um disco rígido seguro e saiu do prédio quando os primeiros raios de luz do amanhecer começaram a aparecer no horizonte. Ela tinha suas provas. Agora precisava descobrir como usá-las sem se destruir no processo. A sala de reuniões ficou em silêncio quando Olivia terminou a sua apresentação. Ela expôs tudo sistematicamente. O relatório falsificado, os depoimentos coercivos das testemunhas, as imagens de segurança da confissão de Kyle. A alta liderança da empresa sentou-se à volta da longa mesa de mogno, com expressões que variavam entre choque e raiva mal disfarçada. Vários deles tinham trabalhado com Kyle durante anos. Kyle estava sentado na extremidade da mesa, a sua confiança anterior visivelmente a desmoronar-se a cada prova que Olivia apresentava. O seu rosto estava pálido, as mãos agarravam os braços da cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos. Mas ele ainda não tinha terminado. Quando Olivia parou de falar, ele lançou o seu contra-ataque. Ele alegou que Olivia tinha uma relação pessoal com Jack Miller. Ele sugeriu que a investigação dela não era motivada pela integridade profissional, mas por sentimentos inadequados por um funcionário demitido. Ele a retratou como uma mulher que havia perdido a objetividade, disposta a destruir a carreira de um supervisor leal para proteger um homem com quem ela se envolveu romanticamente. As acusações pairavam no ar como veneno. Vários executivos trocaram olhares, claramente sem saber em quem acreditar. As provas em vídeo eram condenatórias, mas o contra-ataque de Kyle tinha introduzido dúvidas. Ela tinha se preparado para muitos resultados, mas não esperava que Kyle atacasse o seu caráter de forma tão direta. Antes que ela pudesse responder, a porta da sala de reuniões abriu-se. Jack Miller entrou, segurando firmemente a mão da filha. Emily insistiu em vir. Ela ouviu o pai a falar ao telefone sobre a reunião e recusou-se a ficar para trás. Jack discutiu, tentou explicar que se tratava de um assunto de adultos, mas Emily herdara a teimosia da mãe e, no final, ele cedeu. Os executivos olharam para os visitantes inesperados. A expressão de Kyle vacilou com algo que poderia ser pânico. Olivia sentiu o seu coração acelerar quando Jack se aproximou da mesa. A pequena mão de Emily ainda envolvia os dedos dele. Ele não sabia das acusações de Kyle. Ele tinha vindo simplesmente para falar em seu próprio nome, para contar o seu lado da história às pessoas que tinham o poder de restaurar a sua carreira ou deixar a injustiça prevalecer. Mas um olhar para o rosto de Olivia lhe disse que algo tinha dado errado. Kyle repetiu as suas acusações em voz mais alta desta vez, apontando para Jack e Olivia como se a mera presença deles na mesma sala provasse as suas alegações. Jack ouvia com raiva crescente, as mãos cerradas ao lado do corpo, o maxilar apertado no esforço de se controlar. Mas antes que ele pudesse responder, Emily puxou a sua manga. A menina estava quieta desde que entrou na sala, oprimida pela tensão adulta que a cercava. A grande mesa, os rostos sérios, as vozes elevadas, tudo isso a fez encolher-se contra a perna do pai. Mas agora ela olhou para o pai com olhos preocupados e perguntou com uma voz que ecoou pela sala de reuniões silenciosa. Por que o homem zangado estava a dizer coisas más sobre o amigo do papá? Todos os adultos na sala se viraram para olhar para a criança. Emily encolheu-se ainda mais contra a perna do pai. De repente, consciente de toda a atenção voltada para ela, Jack colocou uma mão protetora em seu ombro e disse que estava tudo bem, que os adultos estavam apenas a ter uma discussão, que tudo ficaria bem. Mas Emily não tinha terminado. Ela olhou para os executivos com a honestidade clara que só as crianças possuem. A incapacidade de entender por que a verdade deveria ser complicada ou escondida. Ela disse a eles que o seu pai não era uma pessoa má. Ele trabalhava muito. Ele sempre ajudava as pessoas. Na semana passada, ele tinha ficado acordado a noite toda a consertar o aquecedor dos vizinhos, porque a senhora idosa não tinha dinheiro para chamar um serviço de reparação e estava muito frio lá fora.
Ele nunca se queixava. Mesmo quando as coisas estavam difíceis, ele continuava a tentar melhorar a vida de todos. Ela fez uma pausa com o lábio inferior a tremer ligeiramente e depois acrescentou em voz baixa: Por favor, não tirem o Natal do meu pai novamente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Vários executivos desviaram o olhar, visivelmente comovidos. Uma mulher no fim da mesa levou a mão à boca. Até Kyle pareceu momentaneamente atordoado, os seus ataques preparados dissolvendo-se diante do simples apelo de uma criança pelo seu pai. Jack ajoelhou-se ao lado de Emily e abraçou-a, sussurrando que ela não tinha feito nada de errado, que ele estava orgulhoso dela, que ela era a menina mais corajosa que ele conhecia. Quando se levantou novamente, os seus olhos estavam molhados, mas a sua voz estava firme. Ele disse aos executivos que não se importava com o que aconteceria à sua carreira. Ele poderia encontrar outro emprego. Ele já tinha feito isso antes, depois que a sua esposa morreu e ele teve que reconstruir tudo do zero. Mas Olivia Grant arriscou tudo para descobrir a verdade. E ela merecia melhor do que ter a sua reputação destruída por mentiras. Se eles iam punir alguém pelo que tinha acontecido naquela sala, deveriam puni-lo por ter vindo sem ser convidado. Ela estava apenas a tentar fazer a coisa certa. A sala permaneceu em silêncio por um longo momento. Então, a CEO, uma mulher de cabelos grisalhos chamada Patricia Hartwell, que havia construído a empresa do zero há 40 anos, falou pela primeira vez desde o início da reunião. Ela disse a Kyle para sair da sala. Quando ele começou a protestar, ela repetiu o que havia dito com um tom que não deixava margem para discussão. Depois que Kyle saiu, Patricia virou-se para Olivia e perguntou se ela poderia confirmar todas as alegações que havia feito. Olivia disse que sim. Patricia acenou lentamente com a cabeça, depois olhou para Jack e Emily, que ainda estavam perto da porta. O rosto da menina ainda estava molhado pelas lágrimas que ela tentava tanto não derramar. Ela disse que eles podiam ficar. Isso também dizia respeito a eles, e eles tinham o direito de ouvir o que aconteceria a seguir. A investigação levou menos de uma semana. Com a confissão de Kyle em vídeo e 3 funcionários dispostos a testemunhar sobre a sua coação, o caso foi simples. Kyle Jennings foi demitido imediatamente e enfrentou possíveis acusações criminais por fraude e falsificação de documentos da empresa. O seu acesso ao prédio foi revogado poucas horas após a decisão do conselho. Jack Miller foi reintegrado com pagamento retroativo integral e um acordo adicional por demissão injusta. A empresa também lhe ofereceu uma promoção para supervisor de turno, um cargo que trazia benefícios, melhores horários e salário suficiente para finalmente começar a poupar para a oficina que ele sempre sonhou. Quando lhe disseram que ele tinha de se sentar porque as suas pernas tinham deixado de funcionar corretamente, Emily, sentada ao lado dele, perguntou se isso significava que poderiam comprar uma árvore de Natal maior do que ela. Bolívia foi inocentada de qualquer irregularidade e elogiada pela sua integridade em buscar a verdade, apesar do risco pessoal. Patricia Hartwell agradeceu-lhe pessoalmente por defender os valores que a empresa deveria representar. Mas a CEO também pediu-lhe em particular para manter uma distância profissional de Jack, pelo menos até que a publicidade em torno do caso tivesse diminuído. A empresa não podia se dar ao luxo de dar a impressão de impropriedade. Olivia compreendeu. Ela agradeceu a Patricia pelo apoio e voltou para o seu escritório, onde ficou sentada sozinha por um longo tempo, olhando para a fotografia em sua mesa de uma versão mais jovem de si mesma, recebendo sua certificação de RH. Ela tinha entrado nessa área porque queria ajudar as pessoas, pois acreditava que bons sistemas e procedimentos justos poderiam proteger os trabalhadores contra a exploração e abuso. Em algum momento, ela esqueceu que o trabalho deveria ser mais do que apenas seguir procedimentos. Deveria ser sobre pessoas. Jack a encontrou lá 1 hora depois. Ele conseguiu passar pela recepcionista com uma combinação de charme e teimosia que Olivia estava começando a reconhecer como sua abordagem padrão para obstáculos. Ele ficou parado na porta, parecendo quase tímido, o que era estranho para um homem que enfrentava uma sala cheia de executivos sem pestanejar. Ele agradeceu-lhe não apenas por limpar o seu nome, mas por acreditar nele quando ninguém mais tinha motivos para isso. Agradeceu-lhe por correr um risco que poderia ter destruído a sua carreira, por enfrentar alguém que tinha o poder de prejudicá-la, por não recuar quando teria sido muito mais fácil simplesmente ir embora. Ele disse a ela que sabia que ela havia sido solicitada a manter distância,
E ele respeitava isso. Ele entendia como essas coisas funcionavam. Mas havia uma cerimônia de iluminação da árvore no Hartford Town Green naquela noite, e Emily havia pedido especificamente que a senhorita Olivia fosse assistir com eles. Emily tinha sido muito clara sobre isso. Ela fez Jack prometer que perguntaria, e ele havia aprendido há muito tempo que quebrar promessas para a sua filha não era algo que ele estava disposto a fazer. Ele sorriu levemente e acrescentou que Emily podia ser muito persistente quando queria algo. Ela herdara isso da mãe. Olivia hesitou. Todos os seus instintos profissionais lhe diziam para recusar, para manter os limites que haviam sido claramente estabelecidos. Mas ela pensou no rosto de Emily na sala de reuniões, nas lágrimas que ela tentara tanto não derramar, na confiança simples de uma criança que via o mundo em termos de pessoas boas e pessoas más. Certo e errado, ela disse. Sim. O parque da cidade estava lotado de famílias quando Olivia chegou. Agasalhada, contra o frio com o seu casaco mais quente e o cachecol bordô que usara na noite em que viu Jack pela primeira vez no mercado de Natal. A neve caía suavemente, cobrindo o chão com um pó branco fresco que brilhava sob as luzes da rua como um cartão de felicitações. As crianças corriam entre os adultos, rindo e atirando bolas de neve. O cheiro de cidra quente e nozes torradas vinha dos carrinhos de vendedores espalhados pelo perímetro. Ela encontrou Jack e Emily perto da frente da multidão, perto o suficiente para ver a enorme árvore que em breve brilharia com milhares de luzes. Eles tinham guardado um lugar para ela. Emily pulava na ponta dos pés para se aquecer, enquanto Jack ficava de mãos nos bolsos, examinando a multidão até a ver se aproximar. Emily a viu primeiro e correu, agarrando a sua mão e puxando-a em direção ao pai com a força entusiasmada de uma criança na véspera de Natal. A senhorita Olivia estava aqui, anunciou a todos que estavam ao alcance da sua voz. A senhorita Olivia tinha vindo ver as luzes, como prometera. Jack sorriu quando a viu, um sorriso verdadeiro que transformou o seu rosto cansado em algo mais jovem e caloroso. Ele parecia diferente esta noite, percebeu Olivia. A tensão que habitava os seus ombros há semanas finalmente começava a diminuir. Ele ficou mais ereto, respirava mais facilmente. Parecia um homem a quem tinham dado permissão para ter esperança novamente. Eles ficaram juntos enquanto o presidente da Câmara fazia um breve discurso sobre a comunidade, a esperança e o espírito da época. Emily pulava impacientemente, esperando o momento em que as luzes se acenderiam, perguntando aproximadamente a cada 30 segundos se já era hora. Quando a contagem decrescente começou, com toda a multidão a participar, ela agarrou a mão de Jack e a mão de Olivia, puxando-os para mais perto, para que pudessem partilhar este momento como uma unidade. A árvore ganhou vida numa cascata de cores, milhares de luzes refletindo-se na neve que caía e transformando o mundo em algo mágico. A multidão suspirou e aplaudiu. Emily riu com pura alegria, o rosto inclinado para os ramos brilhantes, os olhos refletindo as luzes como estrelas. E então, no caos do momento, ela colocou a mão de Olivia na palma do pai e sussurrou algo que fez os dois congelarem. O papá sorri mais contigo. Olivia tentou puxar a mão de volta, subitamente consciente de como estavam próximos. Como esse momento poderia ser facilmente mal interpretado por qualquer pessoa que estivesse a observar. Ela pensou no aviso de Patrícia, nos limites profissionais, em todas as razões pelas quais isso era uma má ideia, mas Jack segurou-a gentilmente, sem forçá-la a ficar, mas deixando claro que não queria que ela fosse embora. Ele disse-lhe que Emily estava certa. Ele passou os últimos 3 anos convencido de que tinha de fazer tudo sozinho, que pedir ajuda era fraqueza, que confiar nas pessoas só levava à decepção. Depois que a sua esposa morreu, ele construiu muros ao seu redor e ao redor de Emily, determinado a proteger os dois de serem magoados novamente. Mas ela lhe mostrou algo diferente. Ela arriscou a sua carreira por um estranho, lutou pela verdade quando teria sido mais fácil ignorar e nunca pediu nada em troca. Ele não sabia o que era isso, admitiu. Não sabia se poderia se tornar algo mais ou se terminaria quando as férias acabassem e a vida real recomeçasse com todas as suas complicações e dificuldades. Mas sabia que queria descobrir. Sabia que ir embora sem tentar seria um tipo diferente de covardia daquela que vinha praticando há anos. Olivia olhou para ele, aquele homem teimoso, orgulhoso e incrivelmente decente,
que de alguma forma se tornara importante para ela em 2 semanas. Ela pensou em todas as regras que seguiu durante toda a sua carreira, todos os limites que manteve para se proteger exatamente desse tipo de complicação. Pensou no seu apartamento vazio, na sua vida cuidadosamente organizada e na maneira como se convenceu de que o sucesso profissional era suficiente para preencher todos os espaços onde deveria existir conexão. Então ela olhou para Emily, que os observava com entusiasmo mal disfarçado, seu rostinho cheio de esperança e expectativa, e a certeza absoluta de que tudo daria certo, porque era assim que as histórias deveriam terminar. Olivia apertou a mão de Jack e disse que também queria descobrir. As luzes brilhavam acima deles enquanto a neve continuava a cair, cobrindo o gramado da cidade com um manto branco. Jack puxou Emily para um abraço que, de alguma forma, também incluiu Olivia. Os três estavam juntos sob o brilho de milhares de luzes de Natal, enquanto a multidão celebrava ao seu redor. Não era um final de conto de fadas. Haveria complicações pela frente, perguntas a responder, limites a negociar. Haveria conversas com o RH e explicações embaraçosas, e provavelmente mais do que algumas sobrancelhas levantadas dos colegas que tinham assistido a toda a situação se desenrolar. Mas ali, parada no frio, com a mão quente de Jack na sua e o riso de Emily a ecoar nos seus ouvidos, Olivia sentiu algo que não experimentava há anos. Sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Sentiu que finalmente tinha parado de seguir procedimentos por tempo suficiente para encontrar algo real. E quando Emily olhou para os dois com um sorriso que poderia derreter toda a neve em Hartford, Olivia soube que, independentemente do que viesse a seguir, não teria de enfrentar sozinha. Nenhum deles teria.